Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira, a gente começando mais uma semana. Vamos conferir os destaques dessa segunda-feira, então, dia 14 de novembro. Covid-19, gente, aumenta aí os casos que pode ser relacionado à subvariante. E, inclusive, sobre este assunto, USP e Unicamp voltam a exigir máscaras dos alunos. Veja também, rompimento de uma adutora na região central de Americana, gente, acaba jorrando muita água. Daqui a pouquinho é uma reportagem aí do nosso repórter Rafael Alves sobre este assunto. E ainda, o que rolou na tradicional festa realizada na usina Santa Bárbara sobre a Feira das Nações, gente. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas que você confere todos os nossos multicanais aí na tela do seu televisor. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente e muita informação nós vamos dar aqui para você hoje, tá bom? Fique com a gente ligadinho até o final do programa. Bom, gente, e falando em multicanais, nós temos o portal tododia.com.br, lá você encontra notícias do Brasil, do mundo, sobre política, polícia, cultura. Então, para você ficar bem informado, confira todos os conteúdos no portal Todo Dia, tá bom? E vamos começar então o programa hoje falando de assuntos, já que falamos sempre do Brasil e do mundo, falando a nível nacional, sobre o combate à poliomielite, gente. Exatamente, um exemplo de vacinação vem do interior de São Paulo, da cidade de Iracemápolis, que tem 100% de imunização contra a poliomielite. A reportagem é da TV Brasil. A Adriana sabe da importância e sempre mantém a carteirinha de vacinação da Alexia de 1 ano e 6 meses atualizada. Com o imunizante da poliomielite não foi diferente. Levei tudo certinho porque eu acho muito importante as vacinas da criança ficar em dia, porque eu acho que se faltar a criança pode ficar com a doença mais grave. Mesmo sabendo que a paralisia infantil foi erradicada no Brasil desde 1994, a Heloísa levou a filhinha de 1 ano e 2 meses para tomar a vacina contra a polio. Levei sim, porque a gente sabe, né, que a vacina é muito importante e eles dependem da gente. Se a gente não levar, não cuidar deles, né, eles podem sofrer uma consequência pro resto da vida. E apesar das várias prorrogações da campanha de vacinação contra a poliomielite, o Brasil não atingiu a meta de 95%. No país, 65,6% de crianças menores de 5 anos foram imunizadas. Já aqui em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a cidade vacinou 100% do público-alvo. Para conseguir vacinar as 1.220 crianças menores de 5 anos de idade, o setor de vigilâncias em saúde fez um trabalho de busca ativa em todas as 9 unidades escolares da rede pública e nas 2 escolas da rede particular da cidade. E também as 3 salas de vacinação receberam horários estendidos e atendimento aos sábados. No final do expediente de cada período escolar, né, a equipe de saúde estava lá e ao sair as crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis, passava para vacinação. Por que deu mais resultado essa busca ativa nas escolas? Porque dentro da rotina familiar, né, de cada um, a gente estava lá presente. Porque quando a mãe, o pai ou o responsável vai até a unidade de saúde, foge um pouquinho da rotina, né, do dia a dia. Além de toda a estratégia da Secretaria de Saúde para aumentar o número de imunizados, outro ponto importante para o sucesso da vacinação foi a colaboração dos pais e responsáveis. É muito importante. Eu acho que o coletivo, nesse momento, é o que faz toda a diferença. Parabéns à cidade de Iracemápolis, gente. Olha só, é um exemplo mesmo. Porque, gente, a poliomielite ela estava erradicada desde 1997. E por que agora, né? Nós estamos no século 21 e agora acontecendo esses casos, as pessoas não estão levando seus filhos, né? Os pais responsáveis, as crianças tomarem a vacina da poliomielite. Gente, é importantíssimo. Paralisia infantil. Você quer voltar a ver casos como esse? Eu não quero. Então, por favor, gente, consciência, tá? Consciência. E falando em consciência, nós vamos falar sobre a Covid-19, porque aumentam aí os casos que podem estar relacionados sobre
com as subvariantes, né? Esse aumento de casos de Covid-19 que pode estar, então, relacionado com as subvariantes do vírus. E quem vai trazer esses detalhes é a nossa reportagem aí da TV Brasil. A situação é de avanço no número de casos confirmados em mais de 4 vezes aqui no Rio. As nossas equipes verificaram que algumas unidades de saúde estão um pouco mais cheias, tanto para vacina quanto para testagem. Isso significa que as pessoas estão se conscientizando da importância de completar o ciclo vacinal, só que a situação ainda tem que melhorar muito. Mais de 1 milhão de pessoas aqui no Rio precisam de alguma dose de reforço. Esse aumento de casos provavelmente é relacionado ao surgimento da subvariante da Omicron do coronavírus, que já circula aqui no estado. E outra subvariante que preocupa é a BA.531, que é responsável pelo aumento de casos no estado do Amazonas. Foi o que concluiu um estudo da Fiocruz. Na primeira semana de outubro, o Amazonas tinha uma média de 30 novos casos por dia, e com essa nova subvariante em circulação, o número de diagnósticos positivos chegou à média de 200 confirmações diárias em novembro. Felizmente, apesar desse aumento de casos, o impacto não é sentido no número de internações e de mortes por causa da vacinação. Então a gente reforça esse apelo para que as pessoas tomem as 4 doses da vacina contra a Covid, completando então o ciclo de imunização. São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados e hoje o Instituto Butantan entrega 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Esse lote vai ser direcionado para aplicação em crianças e adolescentes. Essa nova remessa ela chega bem no momento dessa nova onda, de aumento de casos. Então, para os pais, fica o apelo para que não deixem de vacinar seus filhos. Só nesse ano, segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 900 crianças e adolescentes morreram por causa da Covid no país. E não é só um apelo, tá? Tem um alerta do próprio Instituto Butantan, que informou em nota que somente 1 em cada 10 crianças e adolescentes estão com o esquema vacinal completo. E ainda falando sobre este assunto Covid-19, gente, assim como a Unicamp, agora a USP também, a Universidade de São Paulo, voltou a exigir o uso de máscaras em ambientes fechados. Com a medida que passa a valer a partir então da próxima quarta-feira pós-feriado, dia 16, fica obrigatória a máscara nas salas de aula, laboratórios e nos setores administrativos. Os estudantes e servidores também precisam apresentar o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Assim como então a Unicamp, então agora a gente vê que as universidades estão reagindo e agindo novamente com essa questão do uso obrigatório. E a TV Brasil tem mais informações sobre este assunto. Com a medida que passa a valer a partir da próxima quarta-feira, fica obrigatório a máscara nas salas de aulas, laboratórios e nos setores administrativos. Os estudantes e servidores também precisam apresentar o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Tá aí então, informações importantes. Bom, gente, estamos aí na primavera e o verão já se aproxima, não é mesmo? Daqui a pouquinho, previsão do tempo, lá no finalzinho do programa, vamos saber como vai ficar. Hoje o tempo está bem abafado, né? Sensação de calor e tem previsão para chuva sim, viu, gente? Mas, como eu estava dizendo, nós estamos nessa transição da estação, daqui a pouquinho vamos entrar no verão, né? E com essas estações de dias quentes, quando as manhãs começam a clarear, antes das 6 horas da manhã, com isso, muitas pessoas optam por iniciar, né, as suas atividades. Que atividades? Não é de trabalho não, gente. Atividades físicas, exatamente. Muitas pessoas optam por iniciar a rotina e as atividades físicas logo cedo. Especialistas explicam por que isso ajuda no cotidiano. Reportagem especial da TV Brasil. Com a chegada do verão, o sol começa a nascer por volta das 5 da manhã. Com o dia clareando bem cedinho, muita gente aproveita para se exercitar. Às 6 horas já é possível ver um movimento no Lago Municipal de Araras. Sempre nesse horário de segunda a sexta, o seu Aparecido tem o hábito de caminhar e todos os dias são 10 quilômetros. A gente já é velho, então não pode ficar só na cama e sentado numa cadeira, então tem que fazer uma ginástica. José Guilherme, que corre 3 vezes por semana, madruga para conseguir conciliar a rotina de treinos com a correria do dia a dia. Costumo fazer de manhã, mais pela logística de trabalho, para já começar o dia já feito assim a atividade física. É para conciliar com essa rotina. É para conciliar com a minha rotina, exatamente. Eu acho que quando a gente acorda, você não carrega todos os problemas que você tem durante o dia para depois no final do dia você acaba ficando mais
carregado. Segundo especialistas da área de saúde, praticar atividades físicas logo cedo faz com que o nosso corpo produza mais endorfina, substância liberada pelo cérebro que transmite sensações de satisfação, felicidade, bom humor e bem-estar, melhorando o rendimento e a disposição ao longo do dia. Ele já libera outras substâncias chamadas catecolaminas e adrenalina. Então o dia vai render mais tanto cognitivamente para estudar, para trabalhar, quanto se a pessoa trabalha em pé, por exemplo, ela vai ter mais energia durante esse dia. Para esse nutricionista, antes de fazer qualquer atividade física pela manhã, o indicado é ingerir alimentos leves e que dão energia. Bastante frutas, aveia, se a pessoa puder tomar um cafezinho preto, ou se ela gosta de um café normal também, mas com pouco açúcar, vai ser muito bom para ela. A alimentação para quem treina de manhã, tem algo mais indicado ou não? Seria mais um carboidrato simples, sabe? Uma refeição que seja leve, porém que dê bastante energia. Então ela pode comer um pãozinho, uma banana, uma fruta, por exemplo, um morango, uma fruta que ela gosta, junto com um pouquinho de aveia para quebrar esse índice glicêmico e ter mais proteína. Aí, gente, sugestões boas para você começar seu dia bem e, como disse aí, a endorfina, tão importante no nosso organismo para dar aquele up, né, aquela animada. Tá aí, então, todas as dicas e orientações. Eu gostei dessa reportagem aí. Agora tem que colocar todo mundo em prática, né? Acordar às 5 da manhã para fazer tudo isso, não é mesmo? Bom, agora vamos falar sobre adoção de crianças, gente, porque a gente mostra aqui um programa desenvolvido pela Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para os novos processos de adoção. É muito difícil, né? Tem famílias aí, casais que ficam anos na espera aí pela adoção. E é em busca de um lar, e é o que não falta. São belas histórias aí de famílias que se formaram, né, ao juntarem duas palavras especiais: respeito e amor. Vamos ver essa reportagem da TV Brasil? A intuição da Adriana dizia que ela seria mãe por meio da adoção. E foi esse o caminho que ela escolheu. A primeira filha, de origem indígena, chegou com menos de 1 ano de idade. Eu vejo uma coisa muito mágica, para falar a verdade, porque literalmente tem uma pessoa que adota outra criança que não tem nada a ver com ela, mas mesmo assim ela consegue amar ela. Consegue trazer essa criança ou adolescente para a vida. 6 anos depois, a vida também tratou de juntar a história da Andelita à dessa família. Aos 17 anos, ela se tornou novamente filha e irmã numa adoção especial. Por causa da minha história e tudo, eu aprendi a ser muito dura com a vida, né? A vida me ensinou que não é fácil para ninguém, né? Ela não é fácil com ninguém. E aí eu fui com ela, eu aprendi a ser filha. Que né, com todo mundo que você pode ser bruta e brava. E com ela eu também ensinei ela a ser pontual, acordar cedo, essas coisas. Elas me amaram, confiaram em mim, mesmo com todos os meus defeitos, com as minhas chatices, com as minhas manias. Aceitaram minha história de vida, aceitaram uma família sem um namorado, um marido, sem um pai. E eu também as recebi assim, então é um amor plenamente correspondido. E é justamente juntar histórias, promover encontros e formar famílias que tem sido o foco do projeto Em Busca de um Lar do Tribunal de Justiça e Territórios do Distrito Federal, o TJDFT. O programa busca chamar a atenção para perfis pouco procurados, crianças com problemas de saúde ou deficiência, com idade avançada ou ainda grupos de irmãos. A gente une 2 sonhos, né? O sonho da criança de estar inserida numa família, que é um direito dela, inclusive, né? E o sonho dessa família, desse pai, dessa mãe, né? Dessas pessoas, de formarem uma família com filhos. Então esse eu vejo como um grande benefício e o programa ajuda nesse sentido, porque muitas vezes essas crianças elas ficavam ali esquecidas na instituição, né? Esquecidas no sentido de porque a gente não tinha família no cadastro, então a gente não tinha muito o que fazer por elas. Agora com esse programa a gente consegue divulgar sem
sensibilizar essas famílias, sensibilizar essas pessoas a, de fato, acolherem essas crianças também. Ter uma família grande sempre esteve nos planos do Marcos e da Bianca, que optaram pela adoção após tentarem engravidar por 5 anos. A gente sempre teve essa ideia. E a gente adota, e se vierem filhos biológicos serão bem-vindos, não vindo, não tem problema, então tá tudo certo, vamos começar logo. E aí a gente partiu para adoção. Na véspera de Natal de 2016, veio o presente, a chegada do primeiro filho, Léo, com 4 meses. Depois, quando ele já tinha lá seus 2 anos e pouco, ele começou a pedir irmãozinhos, a gente também já tinha essa vontade de ter mais filhos, e aí a gente entrou com um processo para, em 2020, receber os outros 3. Júlia, Luca e Paola, irmãos biológicos, também foram adotados. Quando eu recebi essa notícia, eu pulei de alegria. Desci correndo, porque tinha uma rampa, desci a bicicleta. Eu desci correndo e perguntaram por que você estava alegre. Eu falei, porque eu agora tenho um pai e uma mãe, um pai e uma mãe. Eu vou pra casa deles. Papai e mamãe, te amamos. Que lindo, né, gente? Olha que história mais linda aí com as famílias. Adoção, gente, é um ato, assim, de muita dignidade, de muita humildade, né? Você não só adota, como você se doa para outra pessoa, para outra criança, enfim. São histórias lindíssimas. A gente sabe de vários casais que tentam ter filhos de forma natural e não conseguem, acabam adotando, e depois que adotam o primeiro ou o segundo filho, acabam o casal, né, engravidando e vem o filho biológico. Então, é uma coisa que é muito significativa. Mas é interessante essa história, hoje veio calhar muito com o que eu assisti ontem, um documentário falando da história da Gal Costa. Para quem não sabe, gente, a Gal Costa, ela adotou um filho, né? Com 60 anos de idade, ela resolveu adotar um filho, né? Que ontem ele deu um depoimento, inclusive no Fantástico. Ele não queria aparecer, né, nas mídias, mas ele resolveu revelar e contar um pouquinho da história da mãe dele, da Gal Costa, do orgulho que ele tem da mãe. E olha que interessante, ela resolveu, não era casada, nada, ela resolveu realmente adotar um filho. Então, gente, adoção, se você tem essa vontade, corra atrás, porque é muito prazeroso, então vale a pena mesmo que tenha que esperar algum tempo. E agora a gente vai falar, gente, de rodízio de carro, não é rodízio de pizza, tá? É rodízio de carro, porque com o feriadão, o rodízio de veículos na cidade de São Paulo fica suspenso. Então, confira a informação aí trazida pela TV Brasil. Na segunda-feira, fica valendo apenas o rodízio de veículos pesados, como caminhões. Já na terça-feira, dia da proclamação da República, vai estar liberado o trânsito sem restrições. Vamos voltar então, nós tivemos aí um probleminha técnico normal, gente, às vezes acontece. A gente volta daqui a pouquinho com essa matéria, se a gente conseguir, falando sobre o rodízio, né? Porque São Paulo, gente, se não tiver rodízio, não cabe tanto carro na cidade de São Paulo. Então precisa ter esses rodízios, né, das placas. Mas com o feriadão eles tiveram uma adaptação, eles resolveram deixar passar, né, esse feriado. Conseguimos, produção? Não, ainda não. Ainda não? Então tá, a gente vai seguir, nós vamos chamar um intervalo, vamos seguir aqui o nosso roteiro. Nós vamos para um rápido intervalo, gente, na volta. A gente coloca essa matéria sobre o rodízio e depois temos muito mais informações para vocês aqui no Todo Dia News, segunda edição. Voltamos já já. Você já bebeu água hoje?
Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta, Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira, e nós estávamos falando antes do comercial sobre o rodízio de carros em São Paulo. Vamos então ouvir as informações. Na segunda-feira fica valendo apenas o rodízio de veículos pesados como caminhões. Já na terça-feira, dia da proclamação da República, vai estar liberado o trânsito sem restrições. Tá aí então as informações sobre o rodízio, né? Então você que vai para São Paulo já sabe que terça-feira, feriadão, vai poder andar com o seu veículo tranquilamente, não vai ter restrição aí das placas, tá bom? Vamos agora falar sobre Covid-19 novamente, gente. A gente falou no comecinho do programa, a nível nacional, mas agora a gente vai trazer informações aqui de Americana, que inicia a aplicação da 4ª dose contra a doença em pessoas a partir de 25 anos. As informações são do repórter Henrique Fernandes. A de Saúde de Americana vai iniciar a partir da próxima quarta-feira a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid em pessoas com 25 anos ou mais. De acordo com a Prefeitura, a vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até 3 horas da tarde. Para receber a 4ª dose, é preciso respeitar o intervalo de 4 meses da aplicação da 3ª dose. Também é preciso apresentar os documentos pessoais, como o CPF ou cartão do SUS. Conforme um balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Americana, desde o início da campanha da vacinação contra o Covid, o município efetuou mais de 600 mil aplicações da dose. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigada, Henrique. Agora nós vamos falar sobre a cidade de Nova Odessa, porque a cidade de Nova Odessa foi vencedora da categoria Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. A informação é de Natália Lima.
A cidade de Nova Odessa foi vencedora da categoria Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública do Prêmio Band Cidades Excelentes de 2022. Representando o chefe do executivo, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, recebeu o certificado na noite da última quinta-feira nos estúdios da Band lá em São Paulo. A premiação analisou todas as cidades do estado de São Paulo, que possuem entre 30 e 100 mil habitantes. A cerimônia foi transmitida pelo YouTube e pelo site Band Notícias e será transmitida na TV aberta no dia 20 de novembro, ou seja, neste domingo, às 11h30 da noite. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. Obrigada aí. E agora a gente vai falar sobre o rompimento, gente, de uma adutora que jorrou muita água no centro de Americana, gente. Pedestres, motoristas e comerciantes que passaram pela região central de Americana na manhã ensolarada do sábado sentiu um ar mais úmido pela região do terminal urbano, mas não era o clima ameno não, gente, que refrescava o ambiente, e sim o rompimento de uma adutora de água potável. O transtorno aconteceu na rua Carlos Chagas, em frente ao número 116, bem atrás do terminal urbano, entre uma loja de móveis usados e o galpão de um trabalhador de reciclagem. De longe era possível então ver o estrago provocado pelo rompimento. E o vazamento que aconteceu por volta das 11 da manhã e demorou para ser normalizado, porque tinha aí de esperar a esgotar a pressão na rede para que então pudesse ser feita a manutenção. Vamos acompanhar então a reportagem do repórter Rafael Alves, que estava de plantão neste final de semana e acompanhou tudo de perto. Eu estou aqui com o André Henrique, zelador aqui do espaço onde aconteceu esse vazamento, que está atrapalhando o funcionamento aqui do local onde ele trabalha, e inclusive ele chegou a perder muita coisa já, além de roupas, eletrodomésticos também. Ô André, conta pra gente aí, isso daqui já acontecia há algumas semanas, o pessoal passando em cima e agora acabou de estourar de vez, é isso? É isso, faz uma semana, faz um ano que eu tô morando aqui, eu nunca vi esse tipo de acontecimento tá acontecendo, cara, mas o DAI passa aí em cima desse vazamento aí mais de uma semana e não veio arrumar, entendeu, cara? Eu acho isso aí um absurdo pro pessoal de Americana aí, americanense aí, para pagar o tanto de água e esgoto que paga, para não ter um tanto de água potável dessa aí tá indo embora, entendeu? Além do transtorno que está dando para nós. Você já fez reclamação sobre esse vazamento, eles tinham ciência sobre isso? Sim, que ia estar mandando a equipe para estar arrumando, entendeu? E isso aí é só ladainha. Você fica aí um mês devendo aí para eles água aí para você ver. Rapidão eles vêm e cortam essa água. A princípio, o que você já perdeu aí que você conseguiu ver por cima? Porque eu vou mostrar, enquanto você vai falando, eu vou mostrar pro pessoal, ó. Tem muita roupa, água mesmo. Calçado, mantimento, a geladeira eu consegui desligar, mas ela se encontra dentro da água, entendeu? O fogão meu, eu consegui erguer ele, então quer dizer, chato, né? Situação constrangedora, né? É difícil, cara, entendeu? Então, mais de 10 metros de água. Pessoal, o seu Henrique está dizendo aqui, ó, que são mais de 10 metros de água. Como vocês podem ver, dentro do espaço dele aqui, ó, já está todo alagado. Estourou o telhado de zinco. Estourou o telhado lá na frente, ó. Lá dentro também o telhado de barro, né? Estourou por causa da... São 10 metros de água aqui, ó. Né? É um absurdo isso, a gente fica impressionado. O senhor André Henrique, que tem o galpão de reciclagem justamente em frente de onde rompeu essa tubulação, enviou-nos aí um vídeo mostrando a situação de seu imóvel, tendo perdido aí vários pertences e, segundo ele relatou, o problema era de conhecimento de há mais de uma semana, mas que não houve providências aí tomadas pela autarquia. O jato d'água atingiu cerca de 10 metros de altura e a Guarda Municipal foi acionada então para interromper o trânsito de pedestres e veículos no local. Nossa equipe então foi lá de perto conferir. Olha, gente,
Que coisa absurda, estrago no asfalto, olha o que está fazendo ali nessa localização. E é na região central, gente, atrás do terminal, é muito próximo ali, muito fácil o acesso. Então, realmente, coitado do senhor André, nós vamos ficar em cima aí do DAI para saber, porque de fato ele foi muito prejudicado com esse rompimento aí dessa adutora, não é mesmo? Bom, gente, tá aqui, trouxemos para vocês. Se você quiser fazer uma reclamação aqui pra gente, nossa equipe vai até o local. O nosso telefone, WhatsApp, 99238-8799. 99238-8799. Manda aí sua reclamação para que nossa equipe vá até o local e a gente pega no pé, viu? Pega no pé aí da prefeitura, dos órgãos que é necessário para a gente ter respostas e ajudar a população, não é mesmo? Muito bem, gente. Antes de eu dar essa notícia sobre turismo, nós vamos dar uma notícia aqui de última hora, que é muito importante, nós recebemos essa notícia, que é o seguinte, é uma notícia que nos deixa muito triste, porque, de fato, um acidente com uma criança, uma criança de 2 anos, que morreu após cair do 10º andar de um prédio em Piracicaba, gente. Em Piracicaba, na tarde desta segunda-feira. O caso aconteceu em um edifício residencial, na rua Dom Pedro I, no centro de Piracicaba. Vocês estão vendo as imagens. Segundo o Corpo de Bombeiros, o garoto estava com o pai e a mãe em casa e caiu pela janela aí da lavanderia. Nas proximidades de onde ele caiu, perto do varal, havia uma cadeira. Aí o tenente também informou, o tenente aí da corporação, que vocês estão vendo aí na imagem, que a janela estava aberta e não tinha proteção de tela. Segundo o Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU, o pai da criança precisou ser socorrido por causa do abalo emocional. Ele apresentava um corte na mão e foi encaminhado para a unidade do pronto atendimento da Vila Resende. E a polícia foi até o local e vai investigar para iniciar a apuração sobre o caso. Gente, não tem o que dizer. Proteção de tela, é importantíssima a proteção de tela nas janelas dos apartamentos, de qualquer edifício, enfim, de qualquer situação, porque a partir do momento que você tem uma criança num prédio, num condomínio, um animal de estimação, qualquer coisa, gente, é um risco muito grande. Pode ser do 1º, do 2º, 3º, 10º andar, não importa a altura. O importante é você realmente prevenir acidentes como esse e levando até, inclusive, à morte. Uma criança de 2 anos aproximadamente, né? Bom, agora nós vamos falar sobre turismo, gente, porque aumentam aí a busca por destinos históricos. E o Brasil está cheio de lugares, cidades históricas, não é mesmo? E essa reportagem especial é da TV Brasil e depois nós vamos ter uma especial também da nossa repórter Natália Lima sobre este assunto. Vamos acompanhar primeiro esta reportagem falando dos lugares históricos que são patrimônios, né, que realmente devem ser visitados aqui no nosso Brasil. Vamos ver. Mais de 25 mil habitantes, a pequena e aconchegante Pirenópolis, no interior de Goiás, é repleta de cenários históricos. Além do charme da arquitetura colonial, a cidade abriga o Parque Estadual Serra dos Pirineus e é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras. O município atrai turistas de vários estados e até de outros países para apreciar a natureza, a cultura e a culinária locais. É o caso de Davi, que é de Salvador e veio de Brasília para cá. É a primeira vez que a gente vem, achei a cidade incrível, muito charmosa, com muita história, arquitetura linda, muita natureza incrível em volta. A arquitetura chamou a atenção de Ana Beatriz, que veio com o namorado para uma comemoração especial. Hoje tudo está tão atualizado, as construções hoje não é mais as mesmas, né? E aqui a gente encontra uma coisa que relembra mais o passado, que tem uma história por trás de tudo, né? Em 1989, a cidade foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como conjunto paisagístico. E em 1997, teve início um projeto de restauração do centro histórico, quando a Igreja Matriz, o Teatro de Pirenópolis e outros monumentos foram restaurados e reconstruídos. A gente tem a importância da cidade, não só pela essa parte cultural, da arquitetura, do patrimônio material e imaterial, mas também das cachoeiras. E isso faz com que a cidade de Pirenópolis
Pirinópolis ela atrai uma grande quantidade de turistas durante todo o ano. Além de Pirinópolis, 88 conjuntos urbanos em 22 estados e no Distrito Federal são protegidos e reconhecidos pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. E o turismo nestas cidades históricas está se recuperando depois da pandemia de Covid-19. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas cresceu 1,2% em agosto, na comparação com julho deste ano, e já está acima do patamar de fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia. Entre janeiro e agosto de 2022, o agregado de atividades turísticas acumula alta de 39%. 11 milhões de brasileiros que viajavam todo ano para o exterior por conta da pandemia não puderam sair do país e, através do nosso trabalho do governo federal, de todos os ministérios, conseguimos fazer com que os brasileiros passassem a viajar mais no Brasil e, passando a viajar, começaram a conhecer destinos no nosso país que eles não conheciam e, dessa forma, fortalecendo ainda mais o turismo no nosso país, gerando emprego e renda. Que lindas imagens, né, gente? Tem que realmente valorizar a nossa nacionalidade, o nosso Brasil, que tem lugares maravilhosos. E falando nisso, gente, a nossa repórter Natália Lima, ela vai trazer aqui informações porque o turismo teve um saldo positivo aqui na nossa região. Vamos saber então com ela quais são esses lugares turísticos. 2022 está sendo o ano que as agências de turismo mais esperavam, depois de 2 anos de pandemia e com a quarentena instaurada em todo o mundo. Segundo o ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, neste segundo semestre, a perspectiva para o setor é de um crescimento de 63% em relação ao mesmo período de 2021. Um dos membros do Conselho Municipal de Turismo de Americana, dono da agência de turismo Vambora Viagens, Gilson Batista, nos conta como está o setor aqui na região. Principalmente o município de Olambra, a gente sabe que tem uma procura muito grande, né? Eles saíram agora no mês de setembro da Expo Flora, que sempre movimenta, né, muita gente, mas alguns municípios, principalmente da nossa região, assim, eles investem um pouco mais no turismo, tem, né, uma vocação maior para o turismo e tem recebido um número grande de pessoas, né? O que a gente tem visto também é cada dia crescer o turismo que o pessoal faz de bike, né? Então essas cidades aqui, algumas cidades da nossa região, Itu, Salto, a própria Olambra, eles têm recebido muita gente, que o pessoal sai naquele turismo de um dia, né? Sai, vai fazer um passeio. Então essas pessoas, mesmo que elas estão de bike, elas acabam consumindo no local, né? Elas visitam os estabelecimentos, precisam de um restaurante, precisam de um lugar de apoio, né? Então tem sim um crescimento grande e tem muita gente de São Paulo também, né? O pessoal de São Paulo vem muito para o interior atrás dessas coisas. Então a nossa região do Circuito das Águas Paulistas aqui, né? De Águas de Lindóia, Serra Negra, Pedreira, que você citou, tem uma procura grande, o negócio tá bacana. Eu tenho conversado com alguns amigos de outras agências que eles falam que a procura tá grande e eu na minha agência estou sentindo isso também, né? Eu trabalho muito com grupos, principalmente grupos de terceira idade, e a gente já tem uma procura grande para Réveillon. Eu tenho agora várias viagens que saem a partir de segunda-feira até dia 8 de dezembro. A gente tem vários roteiros e a gente não para nesse período aí. Então não podemos reclamar, graças a Deus. Eu trouxe algumas coisas aqui, ó, por exemplo, o crescimento nosso de 2022 em relação a 2021, por enquanto, de 12%, um faturamento de 152 bilhões, quer dizer, olha quanto o turismo movimenta, né? Aqueles dados que eu falei sobre os estados, né, que tem uma procura maior, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia, esses estados correspondem a 50% da estadia, né, o que os hotéis
acomodam 50% são nesses estados, a procura. Então, é um valor significativo. Já para um dos proprietários da American Tour, Anselmo Júnior Costa, 2022 foi um ano tão bom para a agência que o faturamento foi quase semelhante aos anos anteriores da pandemia. Bom, 2020 e 2021 realmente a gente teve muito trabalho, né, mas muitas remarcações, o pessoal que queria viajar infelizmente não podia. E, graças a Deus, em 2022 as coisas mudaram muito. As fronteiras começaram a se abrir no final já do ano passado para outros países. Aqui no Brasil, alguns locais, alguns estados ainda exigiam vacina, comprovante de vacinação. Ainda não eram todas as pessoas que estavam vacinadas. Mas esse ano, graças a Deus, a gente não tem do que reclamar. As viagens estão acontecendo, todas as pessoas que estavam com as suas viagens pendentes estão realizando. E teve uma tal da demanda reprimida, né? Todo mundo não aguentava mais ficar dentro de casa, a gente ficou por muito tempo dentro de casa, sem poder viajar, sem poder curtir, sem poder aproveitar. E aí, agora em 2022, as pessoas perceberam que tem que viajar, tem que distrair, tem que tirar férias de todo esse tormento que a gente passou em 2020 e 2021. A gente fala que em 2022 a gente quase já chegou na época de pré-pandemia, em 2019, então está extremamente positivo para a gente e as perspectivas de futuro estão ainda melhores. A expectativa para o setor é que 2023 seja ainda mais aquecido do que 2022 e esperam que o ritmo seja retomado no próximo ano, como era antes da pandemia. Vai ser um ano de, acho que muito, como eu falei, muito roteiro ecológico, as pessoas procurando novidades também, não só nessa parte ecológica, mas buscando destinos diferentes. A gente tem visto alguns estados lançando outros destinos, mesmo os estados de Nordeste, eles lançando outros destinos ali, roteiros que a gente ainda não conhecia. Então isso tá bacana, assim, tá tendo uma procura e o crescimento 23 vai ser muito legal. As pessoas estão mais confiantes. Os locais, né, os hotéis, os aviões, eles estão mais seguros, estão seguindo protocolos rígidos de segurança com relação à pandemia. Então, as perspectivas que nós temos para 2023 são as melhores possíveis e, com certeza, a gente imagina que vai superar esse ano de 2022, que já foi muito bom se comparado aos últimos anos. O feriado da Proclamação da República já está aí e você já sabe para onde vai viajar? Boa viagem! Natália Lima para o Todo Dia News. Ah, Natália, fiquei com vontade também, vou viajar, hein? Vamos viajar todo mundo? Não dá, tá chegando o final do ano aí, quem sabe, não é mesmo? Bom, já que falamos de viagem, também podemos falar de passeio. Muita gente aproveitou esse final de semana que estava gostoso, estava calor e foi conferir, apesar da chuva da sexta-feira, a Feira das Nações em Santa Bárbara do Oeste, que rolou, gente, então, essa tradicional festa realizada no complexo da usina Santa Bárbara. Portanto, na sexta-feira foi a abertura oficial, né, dessa Feira das Nações e o nosso repórter Rafael Alves esteve lá presente, realizou uma entrevista ao vivo com o nosso secretário aí, o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, Evandro Félix. E hoje a gente mostra aí um pouquinho do que foi essa abertura da 30ª Festa das Nações em Santa Bárbara do Oeste. E a 30ª edição da Feira das Nações aconteceu neste fim de semana. Música, dança e uma gastronomia de encher os olhos e de dar água na boca. A abertura da 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara recebeu os visitantes em uma noite agradável na usina da cidade. A chuva, que deu uma trégua pouco antes da abertura dos portões, deu espaço para muitas famílias aproveitarem o evento na última sexta-feira. Com apresentações musicais, danças e pratos típicos de 15 países, a tradicional feira trouxe um pouco mais da cultura mundial para o interior de São Paulo. Acessível para portadores de necessidades especiais, artistas de diversos segmentos deram um show de encanto em mais de 1.500 metros repletos de atrações. Foram 3 dias de muito sucesso que ficarão marcados na memória da cidade e do pequeno Arthur. O que mais que você gostou daqui? Foram de quais brinquedos ou de quais pessoas? Dos palhaços. Então os meninos também te dançaram. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Isso.
Que delícia, hein, Rafael? Gostei, viu? Comi Tudo bastante, bem? por isso que foi delicioso, né? Tem que ser assim delicioso. É bom, né? É ótimo. Pô, manda pra fazer mais dessas que eu tô animado. Então tá bom. Bom, eu estive lá também. Foi no sábado. Eu fui no sábado, assisti um pedacinho do show Família Lima. Belíssimo, né? E a noite estava maravilhosa, uma noite gostosa, muito familiar, isso que eu achei muito legal também, muita gente, muita família, essas mesas que você mostrou aí, a ideia é fantástica. Cachorro, tinha bicho, tinha tudo, foi maravilhosa a festa, foi super legal, super acessível, foi muito bom, porque o público que foi, né, a 30ª Feira das Nações pôde prestigiar os shows de artistas de renome nacional. Teve na sexta a Orquestra Sanfônica de Americana, com a participação de Enoque Virgulino, né? E no sábado teve, como você falou, Família Lima. E no domingo a apresentação da Orquestra Barbarense de Violas, juntamente com a dupla de renome nacional, Jean e Giovanni. O recinto, né, da edição foi dividido em 3 palcos, né? Nações, Tradições e Culturas, que além das atrações principais, trouxe uma programação focada em artes cênicas, circo popular, dança e música instrumental, valorizando os artistas da região, né? A 30ª Feira, então, das Nações também contou com uma ação inédita, super legal, de inclusão social e acessibilidade. Durante os 3 dias de evento estavam disponíveis profissionais de tradução de Libras, audiodescrição e acompanhamento desse pessoal de sensação com tato, né? Pessoal que tem dificuldade visual, poder acompanhar também. Foi super legal, cara. Quem acompanhou, quem pôde fazer presença nesse evento deve ter gostado demais, porque foi super bem organizado. Um abraço pro Evandro, que recebeu a gente super bem. Verdade. E eu tava observando lá na hora do show da Família Lima, realmente tinha lá o tradutor em Libras, e ele ficava lá e a luz focada nele para as pessoas poderem visualizar, né, ele fazendo os sinais. Fantástico. E o mais bacana é que toda a verba, né, adquirida pelas barraquinhas são convertidas para as instituições que representam esses países, então isso ajuda demais. A gente entrevistou, o pessoal vai ver na máxima durante as semanas aí, o quanto esse dinheiro faz diferença na vida dessas associações, dessas entidades. E tinha bastante gente da cidade, como a gente falou, tinha grafiteiro, tinha gente do circo, tinha gente da capoeira, tinha um monte de atração. Verdade. Espero que ano que vem a gente consiga estar presente em mais uma edição, né? Com certeza. E detalhe, Evandro confessou pra gente em primeira mão que dia 10 e 11 do mês que vem tem virada cultural em Santa Bárbara. Opa! Uma das atrações principais é a cantora Pitty. Nossa, vai lotar, Não sei se podia falar, mas ele falou pra gente, a gente tá contando aqui. Tá contando. Evandro, eu vou te dizer uma coisa, esse secretário de Cultura trabalha bastante. Ele faz é uma acontecer. Pessoa que faz. Faz acontecer. Bom, e aí, gente, vamos aproveitar que o Rafa tá aqui, ele chegou lá com chuva. Tinha chuva. Tinha chuva, mas... Não, eu cheguei e já tava um pouco saindo já. Aí São Pedro ajudou, colaborou com a festa, né? Não tava tão frio, tava super agradável, foi bem legal. Mas a gente vai falar um pouquinho da previsão do tempo agora. Roda a vinheta. Meteorologistas dizem aí do Instituto Clima Tempo, apontam que os primeiros dias dessa semana, então, serão de tempo muito abafado e chuva na Baixada Santista, é isso mesmo? Exatamente. Quem foi para a praia aí, de segunda até quinta-feira, a previsão é de chuva ou tempo abafado. Então, o sol não vai dar para fazer presença em quem aproveitou o feriadão para descer para a serra. Então, gente, é isso aí. Então, fiquem atentos, vai ter que levar guarda-chuva, tá? Mas, olha, atenção, tem um alerta aí. Entretanto, nesta semana, não há grandes volumes de chuvas previstos. Apesar do dia ter amanhecido aí com pancadas de chuva, o tempo já abriu o sol e voltou a aparecer em algumas cidades, mantendo aí então esse clima abafado mesmo, e novas pancadas de chuva não são descartadas, tá bom, gente? Agora, amanhã, feriadão, terça-feira, se preparem, né? A programação aí, não, o feriado da Proclamação da República, a previsão é de calor, né? Vai se manter com esse sol quente e também há risco de pancadas de chuvas, especialmente na tarde e à noite, tá, gente? Isso tanto no litoral norte quanto na Baixada Santista. Vamos saber como fica a previsão aqui da nossa região, para a gente passar aqui para os nossos telespectadores. Aí a gente já divulga aqui.
Vamos falar? Pode falar, Rafa. Pode falar? Porque eu tô reclamando desse calorzão aqui em Americana, viu? Não estava preparado para isso no feriado, não. Mas enfim, a mínima 17 graus e a máxima de 31, com probabilidade de chuva de 67%. Eu vou estar em casa, vai estar tranquilo, pode chover. Lá na sua cidade, Santa Bárbara, a mínima de 18, calorzão também, hein? 31 graus Lá também, é sempre com quente. chance de chuva. Próxima cidade, nós vamos acompanhar Campinas, mínima 17, máxima de 30 graus. Bastante quente em Campinas também, né? Mas a chuva, ó, 90% de chance de chover em Campinas. Tem mais uma cidade, Indaiatuba, que também é quente, 18 graus a mínima e a máxima de 31 com 90% de probabilidade de chuva também. É isso aí, gente. Então, faça sol, faça chuva, leve o guarda-chuva. Essa é boa. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui, vocês continuam. Ah, nós temos um vídeo, gente, um vídeo. Pode passar, produção. Nós temos um vídeo importante. Agora, às 7 horas da noite, gente, foi a largada de uma promoção. Você que gosta. Adoro. Cinema, gente. Aí, olha que graça. Eu vou concorrer, se ninguém correr, eu vou fazer promoção. Meu filho vai adorar essa imagem, né? Ele vai adorar esse cãozinho. Bom, é o seguinte, então essa promoção aí do cinema, do Movicon, começa hoje em todas as redes sociais do jornal e também do portal, tá? Vocês estão vendo aí o QR Code? Acesse esse QR Code, você vai abrir, vai ter um formulário. Você não é sorteio, gente, só para explicar muito bem, não é um sorteio. Você, a partir do momento que você entrou ali, preencheu seus dados, você já ganhou Cadastrou, ganhou o ingresso para o cinema, tá bom? Então, participe dessa promoção que não é um sorteio, gente, é uma promoção. Você entrou ali, preencheu o cadastro, já tá valendo, você já ganhou, tá bom? E tem filme no cinema que eu fui assistir sábado, Pantera Negra, já tô fazendo o meu aqui já. Quero mais um ingresso. Eu quero ir no Pantera Negra, fiquei com vontade. Um ingresso já vai ser meu que eu tô fazendo aqui agora. Então tá bom. Então tá, gente. É isso aí, a gente tinha que dar esse recadinho. E o pessoal da produção veio mostrar aqui pra mim que muita gente mandou mensagem, mas como a gente tá com o tempo esgotado, mas eu mando assim um abraço para todos no geral, principalmente pra Daiane Cabral, que sempre manda mensagens aqui pra gente, tá? Como? O Joel de Sumaré, a Fafá Mileta, o Armando Bueno, enfim, para todos vocês, tá bom? Um grande beijo. Amanhã estaremos aqui de volta, com certeza, com muito mais informações para vocês. Tchau, tchau. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja.